revista Insight Inteligência tem 25 anos. Né? Vocês conhecem a revista impressa e conhecem a revista no formato digital. Doravante estamos tentando oferecer o quê? Um conteúdo da revista num formato mais próprio para os novos tempos. Um formato que pode ser oferecido a vocês por podcast ou por vídeo. O que significa isso? Significa que agora você vai poder ouvir a Insight Inteligência, ver Insight Inteligência no carro, em casa, no consultório médico, olhando no seu telefone celular. Né? E o que nós temos aqui hoje, na verdade, é uma primeira experiência de bater um papo com nossos articulistas. Né? Cada edição da revista Insight Inteligência tem, em média, 10 articulistas, 10 colaboradores, 10 artigos. Né? Mas a gente não tem, às vezes, a oportunidade de conseguir conversar com cada um deles, né? De fazer perguntas que, às vezes, estão fora do texto. E isso é interessante. Perguntar, por que você escreveu tal artigo? Qual foi o insight inteligente que você teve para escrever o seu artigo? Né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo, a hora que você estiver assistindo. Como o Christian disse, é uma nova linguagem, um novo formato de Insight Inteligência, depois de 25 anos no impresso e na internet. E a ideia, nessa nova linguagem, nessa nova aparição de inteligência, é trazer um pouco, estressar um pouco mais, esticar um pouco mais o que a gente tratou, ou um assunto específico que foi abordado no número mais recente de inteligência. Seja estressar um pouco mais a própria temática, contar um pouco mais o bastidor, contar um pouco mais o making of da produção desse artigo, mas, enfim, trazer a discussão de um tema que tá abordado no impresso, trazer para esse novo formato. O que a gente tem hoje aqui, né, é uma entrevista que foi conduzida, né, pelo Cláudio, né, que entrou no penúltimo número da revista com o título de Entrevista com o Sem Teto. Né, o Cláudio pilotou aí uma experiência de procurar ir à rua e fazer uma espécie de jornalismo verdade. Exatamente. Né, com a população de rua, né, que outrora eram chamadas de mendigos, enfim, agora a gente trata de população de rua. Assim, aí eu fico me perguntando, é um problema crônico, né? Às vezes mais agudo, às vezes menos agudo. Hoje em dia, mais agudo talvez do que nunca. Você quer ver o drama desse problema? Você está com a sua chave de casa aí? Tô, por quê? Isso aqui é um ato absolutamente singelo para o qual nós não damos valor no dia a dia. 230 mil pessoas no Brasil, 230 mil brasileiros não carregam isso aqui no bolso. É uma chave de casa. Não tem casa. Moram na rua. 230 mil, que é um número hoje provavelmente subestimado, porque esse número é pré-pandemia, esse número, última contagem é de março de 2020, e certamente você vai ter no próximo levantamento um carregamento, um carry-over da pandemia brutal, dramático. A pandemia trouxe uma nova característica à população de rua, que são famílias inteiras, que era um percentual menor no cenário pré-pandêmico. Você tem famílias inteiras. A população de rua, o maior percentual dela era de que a gente pode chamar assim, de desgarrados, né? E de desvalidos. Mas você não tinha famílias inteiras, não era esse o núcleo formador da população de rua. E hoje você tem tendas, mulheres e crianças vivendo em situação de rua. Voltando aqui um pouquinho para o nosso artigo, ele até foge um pouco, ele tem uma característica que ele até foge um pouco, é bom quem está nos acompanhando saber, a gente como você disse, a gente tem ali na média 10 artigos, 10 ensaios por edição, que podem ser encomendados aos articulistas ou a gente pode receber proposições de artigos de colaboradores que são discutidos dentro do conselho editorial. Mas, basicamente, o grosso da publicação da revista são artigos e ensaios. Esse artigo, como você disse, ele traz uma pegada uma abordagem mais jornalística, né? É um trabalho de campo da Daniele Soares, jornalista Daniele Soares, que aqui no Rio de Janeiro
entrevistou mais de 50 sem-tetos em 7 regiões do Rio de Janeiro, em 7 bairros do Rio de Janeiro, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e aqui na área central. E nós temos uma característica que é hoje um número muito grande de sem-teto, de moradores de rua aqui na região central. Nós estamos gravando no centro do Rio e por volta de 7 horas da noite, quem tem a oportunidade de andar no centro, quem anda pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, a partir de uma certa hora, vê um brutal número de sem-tetos. E que são não necessariamente pessoas totalmente... Você tem hoje um número de trabalhadores, pessoas que trabalham, que têm emprego no centro do Rio e que não têm onde morar, não conseguem subsidiar, pagar um aluguel e são obrigados a morar perto do trabalho, no centro. Esse também é um número que cresceu. E você tem, claro, aí você tem esse trabalho de inteligência mostra um arco, ele traz um diagnóstico que é muito curioso, porque por que a gente foi pensar nesse artigo, né? A gente foi tentar uma abordagem não convencional do problema do déficit habitacional e dos moradores de rua no Brasil. E é lógico que o maior volume, você tem aí questões de ordem econômica, dramaticamente o maior motivo para ver população de rua, desemprego altíssimo, mas você tem também, no meio, nesse universo da população de rua, e é importante, ao ler esse artigo e ao acompanhar esse trabalho de campo, que às vezes é uma escolha, às vezes talvez a escolha de quem não tem outra escolha. Você tem pessoas que, em situação de familiar problemática, você tem dependentes químicos, né, drogas e alcoolismo, esse é um motivador muito forte para que pessoas acabem se desvencilhando, sendo alijadas, sendo expurgadas do convívio familiar, ou elas próprias se expurguem do convívio familiar. Nós temos aqui um caso de um sem-teto com quem a Daniele conversou, que ele dizia, ele tinha emprego, ele tinha uma atividade laboral, ele gastava 2-3 mil reais por mês com bebida, ele diz isso afastou da família, isso fez brigar com familiares, fez brigar com parentes, ele sabe onde os parentes moram, ele tem uma casa, ele tem filhos, mas ele mora na rua. Ele tem outra opção, talvez ele não tenha outra opção, mas ele não é um sem-teto do sem-teto clássico, não tem onde morar. Ele, em tese, tem onde morar, mas aí ele teve questões familiares o expurgaram para a rua. Então, esse artigo nos dá, ainda dentro da proporção que um artigo como esse, numa publicação como Inteligência, com o espaço que ele dá, ele não é um trabalho acadêmico, ele não é uma tese acadêmica, ele não tem essa pretensão, não tem essa elasticidade e nem essa profundidade. Mas ele nos traz um diagnóstico de motivações de quem está na rua hoje, e de por que está na rua hoje, e das angústias que marcam, caracterizam a população de rua. O que você acha que a pandemia pode ter contribuído para agravar o quadro? Claro que a pandemia também trouxe lockdown, não muito, mas enfim, também trouxe lockdown, trouxe crise econômica, mas você percebe, agora que supostamente a epidemia acabou, né? A pandemia acabou, o que você vê de diferente em relação a esses perfis anteriores, né? Um perfil, é claro que você tem, como você mesmo disse, um perfil geral, que é o perfil que é causado pela pobreza. Uhum. Né? Aí na pobreza você tem problemas de saúde, você tem problemas familiares, você tem gente também que vem procurar sorte no Rio e não encontra, e depois não tem como voltar. Você tem vários, né? Tem gente, enfim, são várias possibilidades. O que você vê de diferente, causado especificamente pela experiência da pandemia? Você falou um ponto que a maior parte... Em São Paulo, você tem 30 mil, a última estatística, você tem 30 mil moradores de rua aproximadamente. 70%, algo próximo de 70% são migrantes. São originalmente pessoas de fora
de São Paulo, você tem, e as estatísticas vão trazer esse carregamento ainda, um número que começa a crescer de imigrantes, de estrangeiros. Sim. O último levantamento de Bolivianos, 2020, peruanos, você já tinha, nesse levantamento de 2020, você já consegue fotografar haitianos. O Brasil foi um local de recepção, de chegada de haitianos. Daqui a alguns anos você vai ter uma melhor fotografia do êxodo venezuelano, certamente, né? De bolivianos. Nós recebemos uma população proveniente da África ainda bastante expressiva. Então esses números vão aparecer. A questão da pandemia, a base é a pobreza, a base é o desemprego, a base é a falta de renda, que joga essa pessoa para a rua, que joga famílias inteiras para a rua. Então você tem essa mudança característica que não é apenas um sujeito que, no meio de uma família, ele tem, você pode ter problemas de ordem emocional, psíquica, de ordem comportamental, que adicionam à miséria clássica, adicionam mais esse drama que o empurra para a rua. Mas a pandemia traz, como eu disse, famílias para a rua, famílias inteiras que perderam emprego. O marido e a mulher que perderam emprego. Ou o marido que era a única fonte de renda da família que perdeu emprego e não consegue mais, que não conseguiu encontrar emprego e a família vai para a rua. Eu acho que você pode ter também, e aí os próximos levantamentos vão poder mostrar isso, vão poder comprovar isso, mas você tem doenças que são decorrentes de dependência química, dependência de álcool, de drogas, que também vão ser consequência de um quadro de pobreza, um agravamento de um quadro de pobreza da pandemia. A gente vai ter de mergulhar nisso mais à frente. Talvez seja até uma pauta para daqui a 2 anos nós voltarmos a tratar desse assunto com o rescaldo pós-pandêmico, à luz de toda uma série da conjuntura de circunstâncias socioeconômicas daqui a algum tempo. Mas a pandemia traz esse híbrido de aumento do desemprego, falta de renda e questões de ordem emocionais, que também causam fragmentações internas familiares, que levam pessoas para a rua. Porque isso é uma coisa muito marcante do artigo e que chamou muita atenção. Você não tem somente aqui a pobreza clássica, a miséria clássica, que sem dúvida, será sempre o maior motivador. Você vai dizer, a pessoa está na rua porque quer? Não, ninguém está na rua porque quer. Mas esse é o motivador geral, básico. Tipo... Ninguém está na rua porque quer. Uhum. Mas, como eu disse, às vezes não há outra alternativa, mesmo você tendo ali um local para morar, você não tem outra alternativa para uma constituição familiar. Isso é uma coisa que chama muita atenção nas entrevistas. Vocês chegaram a sondar poderes públicos para saber quais são os tipos de política que estão possíveis de tentar minorar esse mal? Não. Talvez tivesse na hora de fazer um segundo round? Um segundo round indo atrás das autoridades para saber as diferentes possibilidades de enfrentamento e, eventualmente, a razão do fracasso de todas elas. Porque isso, como você disse, não é um problema que está só no Rio, isso é um problema que você tem em outras capitais, no Recife, São Paulo, notadamente, é uma coisa impressionante também. E aí você vai pensando das entrevistas, das conversas, e logicamente, como eu disse, foram mais de 50 entrevistas por uma questão de espaço. A gente elencou, selecionou, fez uma seleta de algumas. E tem respostas muito marcantes, e tem um grau de consciência de algumas pessoas com relação, obviamente, à sua pobreza, isso não precisa ser dito, mas um grau de consciência com processos autodestrutivos, com questões de ordem comportamental, psíquica. Isso marca muito, porque aí isso mostra um segundo problema, que não é só o déficit habitacional. E hoje nós estamos aí com algo na casa de 6 milhões o déficit nosso é de 6 milhões de residências.
mas mostra um outro drama, um outro síndico ausente, uma outra falta do Estado, que são políticas para atender dependentes químicos. Você tem... Eu não conheço, assim, aí é uma coisa para a gente pesquisar, mas o Brasil tem uma coisa, as grandes cidades brasileiras institucionalizou e trata e normalizou um espaço público para concentrar dependentes químicos. Nós convivemos com as cracolândias como se elas fossem nome de praça. Você vai onde? Não, eu vou ali, você vai para onde? Você vai pela rua tal? Não, eu vou pela Cracolândia. Também podia ser pelo Largo da Carioca, pela Praça da Sé. Porque, de certa maneira, a gente já fez isso, pelo menos no Rio, que você tem o camelódromo, que é o lugar onde você tenta concentrar os comerciantes, coitados também, que não tem outras possibilidades, mas você concentra eles num lugar e você acha normal, de repente, que haja crimes, que haja venda de comércio, venda de material irregular, comprado ilegalmente ou roubado, que não é o caso da maioria. Mas enfim, que você concentra, é como se você pudesse concentrar legitimamente os problemas num canto e você resolveu o problema dessa maneira. Você resolveu o problema simplesmente arrumando um lugar onde eles ficam, onde eles se concentrem, né? Você cria um leprosário social. Você pode daqui a pouco criar um acampamento, um lugar especial para ficarem sem teto. Sim, exatamente. E você acha que resolveu o problema, concentra todos os sem teto numa área. Então, esse é outro drama, que é a falta do Estado também, não só a falta do Estado na questão habitacional, mas a falta do Estado para tratar essas pessoas. Mas na origem eu acho que o básico realmente é o problema da pobreza. A gente conhece uma porção de gente aí que é dependente químico e está em casa, morando com os pais. Sim. Aí quando você tem É que na verdade não é só isso, né? Não é só isso que resolve. Dentro do problema da pobreza você tem os problemas psiquiátricos, tem problemas de dependência química, tem problemas de convivência familiar, tem todos esses problemas que vão se avolumando, né? E todos eles merecem um tratamento específico. E acho que você tocou num ponto que vale como pré-pauta, estamos aqui fazendo uma reunião de pauta ao ar livre. Ao ar livre. Talvez esteja na hora da gente abordar onde está o erro. Onde está o erro. E talvez, aí eu deixo para o cientista político, os tempos atuais sejam mais intolerantes e menos generosos. Você ouve um desmonte de políticas públicas importantes. Os últimos 3 anos são um período de desmonte de políticas públicas. Sim. De desmancho do papel do Estado. Né? Isso tem um impacto. Programas estão sendo desmantelados. Né? É engraçado, nos últimos 3 anos a palavra igualdade, ou progresso, ou desenvolvimento foram palavras que sempre foram presentes na vida política brasileira, sei lá, desde a década de 30, 1930, elas desapareceram. Parece que o ser pobre, né, ou ter problemas, ser fraco virou um mal. Né, é justamente o contrário. As políticas são políticas voltadas para os fortes. É uma espécie de darwinismo social de um lado, né, e uma nostalgia do tempo em que o forte esmagava o fraco do outro. Né. De um lado você tem uma espécie de uma ideologia neoliberal, que é essa do darwinismo social, e do outro você tem essa pregnância da ideia de que quem manda na sociedade é o chefe de família, branco, evangélico, e que aí, na verdade, acho que esse é o ponto central, né? Não é o Estado que tem que cuidar disso, isso é um problema de caridade. Quem tem que cuidar dos problemas sociais não é o Estado, não são agentes de política pública. Quem tem que cuidar disso é a igreja, são os pastores, é a caridade pública, enfim... São poderes, na verdade, que não estão encarregados, na verdade, de nivelá-los aos outros, e sim de simplesmente... São outros vínculos de sociabilidade que preservam a autoridade de certos entes sociais, entenderam? Que é o pai de família, que é o militar, que é o pastor. Isso é um problema deles, e não cabe ao Estado resolver isso. Aí, obviamente, o problema só pode se agravar. Porque você nem tem redes de sociabilidade efetivas capazes de cuidar sozinhas desse problema. Sim, a tese é que o Estado já tem coisa demais para fazer, isso não é nosso. Isso não é nosso do Estado.
É porque o Estado, para esse pessoal conservador barra reacionário, é um problema, porque ele nivela, ele destrói as autoridades que são percebidas como autoridades naturais da sociedade. Que são a família, na verdade é o chefe da família. O Estado simplesmente é uma espécie de leão de chácara, que é identificado como do militar, que só serve, na verdade, para manter a ordem natural, que é a ordem da família, e a igreja, que é a família e a igreja. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido pela família e pela igreja. Com sopão, entendeu? Com alguma coisa desse tipo. O Estado não pode se mexer. Porque aí também tem a coisa moral. Porque aí quando a igreja for lá, ou o templo for lá, o pastor for lá, ele vai lá tratar o problema do drogado como um problema moral, como se não fosse um problema de saúde pública, entendeu? Aí você vai tratar com conversão, com alguém que vai ser atraído por um rebanho de fiéis, alguém que foi desgarrado, alguém que... Enfim, é um tipo de approach medieval. Entendeu? Exatamente. É claro que você... A reversão disso, primeiro você precisa estancar, né? Fazer um stop, né? Mas a reversão disso vai depender de uma mudança muito radical de gestão de políticas públicas do que a gente tem de hoje de condução das políticas, né? Não vai ser no status quo atual, não me parece que vai ser no status quo atual, que esse problema vai ser revertido. Você pode ter, obviamente, com uma recuperação econômica per si e tal, você pode frear, mas tem uma outra questão que é justamente novos fóruns, independentemente do estágio econômico em que nós estejamos, o Estado não tem que estar aqui. O Estado vai tratar menos disso. Isso não é nosso. E como você também tem essas questões das migrações, né, internas ou externas, né, seja de fora do Brasil para dentro, seja da periferia para as grandes cidades ou de uma região para outra, você necessariamente precisa do apoio da União, porque você tem que integrar, na verdade, os esforços. As prefeituras sozinhas não têm como dar conta disso, e às vezes nem os governos do Estado. Você tem que ter políticas gerais, né, como você tem, por exemplo, o Serviço Único de Saúde. É isso, o SUS é isso, entendeu? Que você procura, a União tem um papel de coordenação geral desse tipo de política, você põe expectativas, faz planos, né, etapas, é tudo que a gente não tem hoje, na verdade, tudo que foi desmontado, tá? Vai ter que começar tudo do zero. A gente precisa de um novo SUS para os desvalidos, um novo SUS para os sem-teto, um novo SUS. De política urbana. Ou seja, que vai articular um sistema saúde, integrado, um sistema único. Exatamente, vai ter que integrar o sistema de saúde com o sistema de habitação. E aí eu até lembro do nosso primeiro editor, Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele dizia uma coisa muito engraçada. A gente tem um certo fetiche da reforma agrária. Mas ele dizia assim, mas hoje em dia 10% da população brasileira ou menos mora no campo. Que importância tem a reforma agrária? A gente tem que fazer a reforma urbana. E aí essa é uma grande bandeira que tem que ser levantada, é a bandeira da reforma urbana. Você tirar a propriedade urbana da mão de meia dúzia de proprietários, de monopólios, entendeu? Você tem que democratizar o acesso ao teto dentro das cidades. O futuro está nas grandes cidades. A gente até já publicou um artigo também sobre isso, da Stefânia, professora lá da UFPR. A gente tem que começar a olhar para as grandes cidades como uma coisa uma coisa própria, que tem vida própria. Né? E nesse caso você precisa pensar na reforma urbana articulada justamente com a questão de saúde, dar mais poder inclusive a esses prefeitos, essas regiões metropolitanas, para que consigam resolver esse tipo de problema sem ficarem numa situação de impotência, colar com o pires na mão. Sim, sim. Bom, pensamos aqui, para além de discutir o já feito, pensamos aqui em pautas, abordagens, temas que a gente pode trazer para as próximas edições. Mas aí, como foi você que organizou esse, né? A galinha que canta que pôs o ovo, vá trabalhar, vagabundo! Foi um prazer, meu amigo. Obrigadíssimo, Sempre. Obrigadíssimo. Obrigado a você. Abraço a todos.